Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto de máxima importância que assola populações no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, que é o diabetes mellitus. É um assunto de máxima importância e nós vamos aqui fazer com que vocês possam entender de uma forma minuciosa como que ocorre essa doença na população. Para isso nós vamos dividir esse assunto em alguns episódios, para não ficar muito longo e para que vocês possam entender cada etapa. O primeiro episódio, nós vamos falar sobre a produção da insulina dentro do nosso corpo. Como que isso acontece? Bem, a insulina é um hormônio proteico secretado pelas células beta do pâncreas. E para quem não sabe, o pâncreas é uma glândula e tem duas funções. Endócrina, quer dizer, produz a insulina, glucagon, que é uma outra substância que ainda vai falar sobre ela, e também a função exócrina, que é, ele produz enzimas digestivas. O processo é regulado principalmente pelos níveis de glicose no sangue, principalmente, mas não único. O pâncreas secreta uma quantidade pequena de insulina no decorrer do dia. Aumenta após as refeições ou quando a glicose ultrapassa 100 mg por dl, que é o valor que a gente vê de limite da glicose no sangue para saber se tem diabetes ou não. Bem, em jejum, os níveis de insulina são baixos e a glicose e os aminoácidos armazenados são usados para atender às necessidades energéticas dos tecidos que exigem glicose. Após uma refeição, os níveis de insulina no sangue aumentam. Depois diminuem novamente em 2-3 horas. Agora, como que acontece essa secreção da insulina? Como ela é produzida? Bom, depois da gente ingerir alimentos e os níveis de glicose aumentarem, a glicose entra nas células beta do pâncreas por meio de uma substância transportadora chamada GLUT2, que ninguém precisa decorar isso, né? É só para vocês saberem que existe essa substância, molécula transportadora. Daí para frente vão ocorrer uma série de processos dentro da célula até a liberação da insulina madura no sangue. Quer dizer, ela vai ser ali como se fosse uma fábrica, é uma fábrica, né? Bom, dentro dessa célula beta, lá no pâncreas, a glicose vai ser metabolizada em uma substância chamada ATP. ATP quer dizer, é a principal molécula que ela vai armazenar e transferir energia nas células do corpo. Ela fornece energia para todos os processos celulares, esse ATP. Bom, como que é essa produção? O início dela, isso aqui para o pessoal leigo não tem importância, mas para o pessoal da saúde é fundamental entender. Como eu estou falando para ambos, né? Às vezes eu tenho que entrar em algum detalhe para o pessoal técnico. O pessoal da saúde vai ficar meio enfiadonho, mas não tem outro jeito, eu tenho que explicar, né? Bom, ocorre o fechamento dos canais de potássio,
há uma despolarização das células beta. Depois abre os canais de cálcio, permitindo a sua entrada nas células. O cálcio que entrou na célula, o que acontece? Ele estimula a fusão dos grânulos de insulina com a membrana das células, liberando insulina na corrente sanguínea. Quer dizer, essa é a forma que a insulina é produzida. Bom, ela caiu no sangue, a partir daí ela vai exercer as suas funções nas células que ela tiver que entrar para fazer o papel dela, né? Bom, quais os fatores que regulam a produção da insulina? O que é importante para produzir insulina? O que faz com que a insulina seja produzida? Primeiro, o nível de glicose, o nível aumentado, né? Quando você está em jejum, por exemplo, não está produzindo insulina. Não precisa, você está em jejum. De noite, por exemplo, não produz insulina na hora que você está dormindo, não é? Aí se me pergunta, como é que eu faço para as energias, por exemplo, para mim descansar, para mim respirar, levantar de noite e ir no banheiro, enfim, aí existe uma forma de liberar a insulina por meio de aminoácido e outras substâncias. Tem um depósito, né? Não tem que produzir, mas já tem um depósito, aquele depósito vai liberando para queimar, para te dar aquela energia para você fazer isso, né? Outra coisa que estimula a produção de insulina são aminoácidos e ácido graxo, quer dizer, a parte de proteína e a parte de gordura também estimula. Hormônios, glucagon, só que o glucagon em quantidades moderadas. E o sistema nervoso parasimpático também, ele tem esse estímulo. Bom, nesse episódio nós vamos parar por aqui, que é só mostrar como a insulina que é produzida dentro do corpo da gente funciona, como ela é produzida, os detalhes. Bom, eu queria informar para vocês que existe uma colega minha farmacêutica que ela se especializou só em diabetes. Ela é uma especialista em diabetes, ela tem 120 mil seguidores nas redes sociais, ela faz um programa numa hora de almoço explicando para as pessoas, leva gente lá para discutir, enfim. O nome dela, guardem aí, é Mônica Amaral Lenzi. Ela tem um canal YouTube, como esse que eu tenho. Então, na verdade, ela tem uma plataforma, né, que é mais que um canal. Então, ela sabe de tudo de diabetes. Nós vamos explicar aqui, mas quem quiser, principalmente pessoas diabéticas, pessoas que têm diabético na família, pessoas pré-diabéticas, querem saber detalhes, ela mostra isso nesses programas individualmente, tá? Então é só pegar o nome dela, eu vou repetir, Mônica Amaral Lenzi, Z no fim, Z-I no fim. E ela fala tudo que você quiser, ela pergunta, você pode perguntar, ela vai respondendo. Ela é muito boa nisso. Quem gostou desse canal, dá um like para mim aqui. Na próxima vez nós vamos continuar falando sobre diabetes. Nós vamos fazer uns 2, 3, 4 capítulos até chegar no final para vocês entenderem bastante sobre diabetes. Ok? Muito obrigado, até o próximo.